Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Elcio Soares. Está todo mundo me escutando bem? Sim. Certo. Sempre vocês fiquem dando esse feedback, viu? Esse retorno, porque às vezes a internet que falha, ou então a de vocês dá uma caída aí, ou é a minha, às vezes, e aí fica difícil a comunicação. Mas vocês podem usar também o chat, se quiserem, e podem usar também o microfone. Eu sempre vou estar desligando o microfone de vocês para não atrapalhar a aula para vocês mesmos, viu? Então, sempre que eu desligar o microfone, não se zanguem, que é porque fica ruim para os outros. Bom? Mas vocês desliguem também, por favor. Não atrapalhar. Vamos lá. Então, a nossa disciplina hoje é psicologia organizacional, ou alguns autores chamam psicologia das organizações, ou psicologia aplicada à empresa ou a organizações, sejam elas pequenas ou grandes. Por que eu digo isso? Porque nós temos problemas, nós temos macro problemas que podem existir dentro de uma empresa pequena ou de uma empresa grande. Então, os problemas com relação à psicologia ou à organização, ele não está relacionado, o tamanho dele não está relacionado com o tamanho da empresa. Muito pelo contrário. Às vezes tem problemas enormes que estão dentro de uma empresa pequena. Então, nós vamos ver hoje
Psicologia das organizações, psicologia como ciência, comportamento humano nas organizações, comportamento na sociedade e o papel da psicologia nas empresas. Então, nós temos como ponto principal para a discussão de hoje, nós temos como objetivo geral proporcionar o conhecimento de conteúdos da psicologia e a sua aplicabilidade no ambiente de trabalho, ressaltando o comportamento humano, a importância das relações humanas e a noção de competências interpessoais, né, necessárias à vida na sociedade. A gente tem que entender o seguinte, que a vida na empresa não é diferente da vida na sociedade. Então, nós temos problemas na sociedade, problemas de convivência, problemas de apatia, problemas de depressão na sociedade, e que esses problemas se repetem, ou esses problemas, eles também acontecem na empresa, ou em qualquer outro lugar que essa pessoa se relacione, né? Então, não são problemas específicos da empresa. Nós vamos ver aqui alguns problemas que podem ser gerados ali, mas que têm também ramificações em vários outros lugares. Compreender a história da psicologia, então, suas perspectivas epistemológicas e a evolução do processo da ciência, e identificar objetivos específicos, identificar o objeto de estudo da psicologia, relacionar o estudo da psicologia organizacional com as relações de trabalho. Bom, então, isso é muito importante a gente observar que eu vou fazer aqui um retrospecto do ponto de vista histórico da psicologia e depois, no segundo momento, a intenção é que isso a gente faça até 8 horas e no segundo momento, até as 9 horas, nós façamos uma aplicabilidade dessa psicologia para as organizações, tudo bem? Conteúdo programático, a psicologia e sua evolução, a psicologia científica, abordagens e teorias, psicologia aplicada às organizações, né? Como se deu o surgimento da psicologia organizacional e uma visão geral disso tudo, no ambiente do trabalho. Então, o que é psicologia organizacional? Claro que nós vamos fazer esse resgate histórico, mas logo de cara, para que vocês saibam do que nós estamos falando. Então, a psicologia organizacional é uma área de atuação da psicologia voltada para o trabalho em contextos corporativos. Então, toda vez que você tiver uma empresa, uma corporação, uma organização, nós temos que ter ali um profissional ou conceitos dessa profissão ou conceitos dessa área, de certa forma, ajudando a gerenciar tudo isso, que nós chamamos de psicologia organizacional. Ela tem o foco nos recursos humanos da companhia, buscando alinhar os interesses da empresa e as necessidades dos colaboradores, dos empregados. Então, logo de cara, psicologia organizacional é a forma que a psicologia encontrou para atingir objetivos das corporações, atingir objetivos econômicos, financeiros, produtivos da empresa, sem adoecer ou evitar que os seus colaboradores, seus recursos humanos, entrem em colapso. Nós vamos ver que a psicologia nasceu com essa intenção de buscar a psicologia organizacional nasceu com essa intenção de o lucro acima de tudo, mas ela mesma foi se modificando e descobriu que se eu buscar o lucro acima de tudo, o lucro em primeiro lugar, em detrimento da saúde dos meus empregados, o que vai acontecer? Eu vou ter mais prejuízo, né? Então, ela tentou equilibrar essas duas nuances aí. A saúde mental, psicológica e física do empregado com a sua produtividade. A proposta é promover a qualidade de vida e condições propícias para que os profissionais tenham o máximo de produtividade e bom desempenho. Pronto. Esse terceiro ponto aqui fechou. Então, qual é o objetivo hoje da psicologia organizacional? Buscar a qualidade de vida para, com essa qualidade de vida, os empregados buscarem o máximo de produtividade e desempenho. Então, notem bem, não é
a empresa sendo boazinha conosco. Não, não é ela querendo melhorar a nossa qualidade de vida porque ela quer nos ver felizes. Não, é porque ela sabe que um funcionário que tem uma qualidade de vida melhor, o empregado que tem uma qualidade de vida melhor, ele terá uma maior produtividade. E no fim de tudo isso, quem vai ganhar é a empresa, tá bom? Então, nós, claro, nós ganhamos não adoecendo, mas também a empresa ganha com a sua produtividade alta, tudo bem? Então, sempre que pensarem em psicologia organizacional, psicologia voltada para as organizações, lembre-se que existe um caminho para a produtividade e que esse caminho hoje é trilhado e passa pela qualidade de vida do empregado, tá bom? Só que nem sempre foi assim, e é o que essa disciplina, um dos objetivos dela, é mostrar para nós que nem sempre foi assim e que existe um caminho para se chegar até aí. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês por que um administrador e um contador, ou qualquer um que trabalhe com a empresa, com esse gerenciamento de empresa, o que ele precisa saber? Por que ele precisa da psicologia? Né? Primeiro, o comportamento das pessoas em diferentes situações de trabalho. Né? Então, nesses casos, a psicologia contribui com técnicas de enriquecimento de trabalho, possibilitando às pessoas, dentro de certos limites... O Elcio. Oi? Desenvolvendo. Alguém falou aí. Tem alguém com o microfone ligado. Desliga aí, por favor. Se quiser falar também, pode falar. Viu? Então, nesses casos, a psicologia contribui com técnicas de enriquecimento do trabalho. Então, comportamento das pessoas em diferentes situações de trabalho. O que a psicologia vai trazer? Ela vai trazer técnicas, claro, dentro de certos limites, desenvolvendo a criatividade, aumentando a capacidade de conviver, superando essa monotonia da empresa, que é uma monotonia, essa ideia de trabalho, gente, ela é muito complexo. O termo trabalho, ele é muito complexo. A gente, às vezes, usa, assim, no dia a dia, trabalho, mas se você for olhar do ponto de vista bíblico, vamos dizer assim, o trabalho, ele vem de tripalho, que quer dizer castigo dado por Deus. Então, do ponto de vista bíblico, o trabalho foi um castigo dado para Adão, o homem, que pecou contra Deus. Então, Deus deu para ele, ó, vai comer do teu suor, vai sofrer para poder arrumar comida. Antes era tranquilo. Então, mas do ponto de vista sociológico, por exemplo, o Marx diz que o trabalho, imagina, o trabalho era aquilo que o homem usava para mudar a natureza. Ainda hoje faz isso. Ele altera a natureza através do seu trabalho. Então, quando o homem faz isso por livre e espontânea vontade, ele faz com arte, ele faz com alegria, com entusiasmo, com motivação. Mas presta atenção, depois da Revolução Industrial, o homem foi trazido para dentro das fábricas, das empresas, para prestar serviço, para trabalhar para outra pessoa, como empregado. Então, Marx diz que, nesse momento, esse homem deixou de ter um trabalho livre, espontâneo, artístico e feliz, para ter um trabalho obrigatório, assalariado, que fosse, de certa forma, infeliz. Então, o Marx diz que o homem deixou de ter um trabalho que lhe trazia felicidade para ter um trabalho que ele compara à escravidão, já que o homem não faz o que ele quer, ele faz o que lhe mandam. Então, isso é muito complexo. Mas eu estou louco por um trabalho. Bacana, mas eu não estou falando do emprego, estou falando do trabalho em si, essa ideia de eu ser obrigado a trabalhar. Por isso que existe monotonia, por isso que existe rotina no trabalho, que pode deixar algumas pessoas, ou a maioria delas, com vários problemas psicológicos. Por causa disso, entra a psicologia, e é por isso que o administrador, o contador, qualquer outro que vá trabalhar na gerência, entenda que isso é importante. Efeitos das condições de trabalho sobre o desempenho. Por exemplo, uma grande organização foi forçada a manter um grupo de profissionais em local distante da sede, por motivos econômicos, é claro. E esse isolamento transformou-se em diferencial negativo. Então,
Por exemplo, a Petrobras, às vezes, ela precisa que seus empregados se afastem da sede durante 30 dias, 45 dias, e isso pode trazer um isolamento, isso pode trazer uma parte negativa para eles. Por isso que tem que ter a psicologia trabalhando com cada parte dessa. Alterações em desempenho e relações interpessoais ocasionadas pela presença no ambiente de trabalho de profissionais com transtornos mentais. A gente vai falar disso daqui a pouco também, mas é muito importante isso, porque nós temos um dos transtornos mentais no mundo hoje, nós temos a depressão, e que é o mal do século, a depressão, com estresse e tudo mais, síndrome do pânico. E aí, essas pessoas, de certa forma, elas trabalham, ou trabalharam, e elas, por causa desses problemas, elas adoecem o ambiente de trabalho também. Então, esses transtornos mentais, ele atrapalha a produtividade dessa pessoa e atrapalha a produtividade daqueles que estão ao seu redor ali, também que estão se relacionando com ela. Então, por isso a psicologia tem que entrar para trabalhar não só aquele que está com transtornos mentais, mas aqueles outros que trabalham com eles. Mais um motivo para o administrador entender e o contador entender de psicologia. Aspectos psicológicos relacionados com seleção e desenvolvimento de pessoas. Então, a gente vai falar disso, claro, melhor no final da aula. Esses aspectos psicológicos dizem respeito aos candidatos, cujo estado emocional pode apresentar-se alterado no momento da seleção. Então, eu posso ter o melhor candidato rejeitado porque não estava bem no dia da seleção, porque estava nervoso. E eu posso ter aquele pior candidato que fez alguma coisa para superar aquele momento, ou não tinha nada a perder, e ele passou. Por isso que eu tenho que ter a psicologia para trabalhar essas questões. Questões ligadas à liderança, à motivação e ao trabalho em equipe, muito importante para as organizações de hoje. Os temas de liderança e motivação encontram-se entre os mais estudados em psicologia organizacional. Então, é por causa, a princípio, desses pontos aqui que os administradores e contadores, ou aqueles que vão trabalhar com gerenciamento, precisam entender de psicologia ou precisam desse profissional lhe auxiliando. Bom? Sempre que tiverem alguma dúvida, recorram ao chat, ou então liguem o microfone, perguntem, eu estou à disposição. Eu tentei fazer aqui os slides da melhor maneira possível, para que eu fosse explicando e não tivesse tanta dúvida assim, mas sempre aparece alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um resgate histórico da psicologia, me permitam fazer isso. Então, eu vou lá buscar na psicologia conceitos de teorias psicológicas para nós, e depois eu entro na administração, contabilidade. Vamos lá. As origens da psicologia estão na filosofia, na forma de expressões da preocupação com o homem. Então, assim como toda ciência, nasceu na filosofia, tá bom? Então, não existe essa ideia de uma ciência que não tenha nascido na filosofia. Por quê, professor? Porque a filosofia é a arte de questionar as coisas. E a ciência, ela nasce do questionamento. Então, a ciência ela tem que se permitir ser contraditada, ela tem que se permitir ser negada para que surjam outros conhecimentos científicos dentro daquela ciência. Então, a filosofia ela é a mãe de todas por isso. No século V a.C., de modo especial, há 3 filósofos frequentemente identificados por suas contribuições para o entendimento da natureza humana. São eles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? É atribuída a Sócrates a célebre frase relativa aos fenômenos psicológicos: conhece-te a ti mesmo, para depois conhecer os outros. Então, foi o Sócrates que disse isso, né? E a gente pode usar isso para as organizações. Eu coloquei aqui, ó, transpondo essa frase para a atualidade das organizações, é importante, por exemplo, que as pessoas tenham desenvolvido o autoconhecimento por meio de autoavaliações e de feedbacks, de modo que não ocorram distorções na autoimagem. Explico melhor. Então, aqui o Sócrates já começou, antes da psicologia, já começou nos ensinando. Então, é muito importante que cada empregado, cada funcionário, cada colaborador dessa empresa, dessa organização, saiba quem é ele ali.
Qual é a sua imagem ali, sua autoimagem? Então, conhecer a si mesmo é de suma importância para que eu saiba meus limites, minhas frustrações, meus desejos e, principalmente, as minhas potencialidades. É a partir daí que eu vou passar a conhecer o mundo fora de mim, depois que eu conheço a mim mesmo, tá bom? Mas desses três, o Platão é quem nos deu uma maior ênfase nisso tudo. Por quê? Porque o Platão é que veio dizer para nós, olha, você precisa, além de conhecer a si mesmo, você precisa conhecer as emoções das pessoas para, a partir daí, entender por que ela está agindo daquele ou daquele outro jeito. Fazendo um salto na história, a gente chega até o século XIX, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, um homem chamado William Wundt, no final do século XIX, ele cria um laboratório, né, de estudo psicológico, e a partir daí ele entende e ele encontra um objeto de estudo, que é o comportamento humano. Professor, e sempre foi assim? Não. A psicologia, quando se começou a estudar psicologia, nós falávamos em alma, a psique, psiquelogia, que é estudo, a gente vai ver daqui a pouco mais especificamente, mas quem disse isso foi Platão, por exemplo. Mas quando chegou no século XIX, o homem saiu da ideia da alma, já que não dá para estudar a alma, e entrou na ideia do comportamento humano. E aí é onde muda tudo, porque o comportamento humano tem várias nuances de comportamento, tem várias formas de estudar o comportamento. E essas formas de estudar o comportamento é que deram origem às teorias psicológicas que nós temos, né? Então, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e os seus processos mentais, com o objetivo de entender por que as pessoas pensam, sentem e agem da maneira que o fazem. Bom, então, eu tenho, por exemplo, psicologia vem de psique, que é alma, logia, estudo e razão, área de conhecimento que nasceu no século XIX, com o objetivo de estudar o comportamento humano, se divide em diversas psicologias especializadas, cada uma buscando entender o comportamento em determinado ambiente ou circunstância. Nós temos a psicologia social, que estuda, junto com a sociologia, estuda por que a sociedade pensa e age daquele jeito que age e pensa. Psicologia do desenvolvimento, dentro da psicologia nós temos uma área que estuda apenas o desenvolvimento humano, da personalidade, educacional, psicologia animal e a psicologia organizacional, que é o nosso ponto. Então, claro que quando a psicologia nasceu para estudar o homem, aprendendo sobre esse homem, eu também identifiquei que esse homem, por ser animal, eu poderia abrir esse leque e estudar outros animais. Então, por isso que eu tenho a psicologia animal sendo estudada aí. Tem alguém que queira falar? Se tiver com o microfone ligado aí, por favor, dá um desliga, porque fica ruim para os outros. Eu estou tendo dificuldade de desligar lá o microfone, aqui, o computador travou. Tenho dificuldade. Então, as escolas psicológicas. Nós temos escolas psicológicas. E olha, espera aí. Certo. Agora eu consegui entrar aqui. Está todo mundo ouvindo bem aí, né? Imagino que sim. Esteja. Não tem ninguém falando que não está ouvindo. Então, vamos lá. Escolas psicológicas. O que é isso, professor? Nós vamos entender agora como essas psicologias, esses homens, como essa psicologia se dividiu ao longo do tempo para chegar ao que nós temos hoje. Lembrando que não é porque ela, por exemplo, a psicologia que nós chamamos de behaviorismo, não é porque ela surgiu, uma das primeiras ou a primeira, que ela está ultrapassada. Vou explicar daqui a pouco por quê, olha. Por exemplo,
A aprendizagem consiste no estímulo e resposta. As associações que levam a um estado satisfatório são aprendidas, enquanto as que levam ao estado desconfortável tendem a ser eliminadas. A lei do efeito, essa psicologia fala sobre isso. O behaviorismo de Skinner fundamenta-se no fato de que a aprendizagem é basicamente uma mudança de comportamento que ocorre através de esforços, reforços imediatos e contínuos no ambiente. Qual a contribuição? Estudou o comportamento humano e suas reações a estímulos controlados em laboratórios. Esse homem que vocês estão vendo aqui, o nome dele é Ivan Pavlov. O Pavlov ganhou o prêmio Nobel de 1903, salvo engano, 1903, por estudar um fenômeno que nós chamamos de moleta. O que é isso na psicologia? Esse fenômeno faz com que você transporte uma reação para outro estímulo. Explico melhor. Ele pegou um cachorro e mostrou para um cachorro um pedaço de carne. O cachorro olhou e salivou com vontade naquele pedaço de carne. Então, olha o estímulo, pedaço de carne, o cachorro olha e dá como resposta a salivação. E dá como resposta dizendo, ó, eu estou querendo. Ele salivou, eu quero. E ele fez isso durante uma semana. Uma semana depois, o Pavlov pegou o pedaço de carne e toda vez que mostrava o pedaço de carne para o cachorro, ele tocava um sino. Então, o cachorro foi associando o pedaço de carne ao sino. Passou fazendo isso uma semana. Na outra semana, o Pavlov tirou a carne e tocou o sino. Quando ele fez isso, o cachorro imediatamente salivou. O que foi que ele conseguiu com isso? O Pavlov conseguiu com isso criar uma muleta, ele conseguiu com isso criar algo acessório que o cachorro não tem vontade na campainha, no sino. O cachorro tem vontade no pedaço de carne. Acontece que ele conseguiu fazer com que o cachorro transferisse a sua resposta para o pedaço de carne, para o sino, e não mais o pedaço de carne. Professor, o que isso tem a ver? Por que esse homem ganhou, meu Deus do céu, o prêmio Nobel de ciência? Que coisa louca. Pois é, ele ganhou esse prêmio porque ele descobriu algo e ele provou algo que serviria para todas as escolas a partir dali e para todas as empresas a partir dali. Como, professor? Em várias empresas, por exemplo, nós motivamos os funcionários com dinâmicas de grupo, e etc., etc., e o funcionário cai naquela dinâmica, de certa forma, e ele acaba participando, se envolvendo, ficando mais estimulado a fazer um serviço que não tem nada a ver com aquela dinâmica. Aquela dinâmica foi apenas um estímulo que eu usei para que ele fizesse o serviço dele. Entendeu? Então, quando eu dou um elogio, eu faço um elogio na empresa para um funcionário meu, eu estou estimulando aquele funcionário a fazer aquilo que eu estou querendo que ele faça. Mas se eu só mandar ele fazer, dificilmente ele vai se sentir motivado. Eu preciso mandar através de um estímulo maior, eu preciso reconhecer o trabalho que ele fez, premiar aquele meu empregado, para que ele vá cumprir as suas tarefas. Entendeu? Então, o próprio salário é algo que eu posso usar como estímulo. Um aumento de salário, um benefício maior, ou uma promessa de prêmio no final do ano. Tudo isso, o Pavlov foi ele que descobriu com esse cachorro. E aí o Skinner, que eu falei agora há pouco, fez isso com o rato. Né? O Skinner pegou, era chamada caixinha de Skinner, ele pegou um rato e fez o rato andar por essa caixinha, e cada etapa dessa caixinha era uma etapa que o Skinner queria que ele seguisse. Então, por exemplo, o Skinner disse, olha, ele colocou cada compartimento um estímulo, que era uma comida, uma ração para o rato. E aí o rato entrava naquele compartimento e ele era mostrado a ele, no outro compartimento, a comida. E ele era estimulado a passar por aquele compartimento e ir para o outro. E quando ele já estava saciado daquela comida, que ele não queria ir mais, aquilo não motivava mais, o que era que o Skinner fazia?
o Skinner dava um choque nele. Então, o rato entendia que se ele ficasse parado ali, ele ia levar choque. Então, o que é que ele fazia? Ele pulava para a etapa seguinte. Então, olha como ele estimulava. O Skinner estimulava o rato, tanto com comida como com choque. Tanto com prêmio como com punição. E o que as empresas fazem hoje? Elas oferecem prêmios, melhores salários, etc. E quando aquilo não é mais estímulo, o que ela faz? Ela promete demitir, promete dar as contas da pessoa, promete reduzir salário, ela vai para o outro lado, ela vai para o lado que o Skinner ensinou. Então, o behaviorismo, as pessoas olham e dizem, está ultrapassado. Não está ultrapassado. As empresas fazem isso. Professor, o senhor acha certo fazer isso? Não sou eu que acho certo ou não. Cada empregado ou empregador age da maneira que entende que seja certo. Estou dizendo que é o que a psicologia, de certa forma, ajudou e ajuda muito isso. Tem empresas que pagam PLR, que é participação de lucros e resultados. Isso faz com que as pessoas se estimulem a vender mais. Tem empresas que trabalham com comissões a vendedores, e por aí vai. Tudo isso foram esses cientistas, psicólogos, que, de certa forma, criaram ou descobriram e ajudaram a empresa. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Fale, ou então vá no chat. Você já se reconheceu em uma empresa assim? Você já viu isso acontecendo? Seu pai já lhe deu uma surra por você não querer fazer o que você queria? Seu pai já lhe prometeu um prêmio para você estudar ou fazer algo que ele gostaria que fizesse? Vocês têm aí a dizer, isso já aconteceu com algum de vocês? Seja na empresa, na escola, em casa? Respondam aí, por favor. No chat ou... Já sim, demais, a Josélia disse. Verdade. Ambas as situações. Prêmio e punição, né? Isso acontece demais, isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. E tanto na empresa como em casa. E o que é isso? Isso é psicologia. Isso é psicologia organizacional. Isso é psicologia na veia, levando para as empresas, escolas, famílias. Por exemplo, tem pai que nunca ouviu falar em Skinner e que aplica o behaviorismo. Nunca. Tem patrão que não sabe nem quem é Pavlov, mas que aplica o behaviorismo identificado pelo Pavlov. O Vitor Mateus disse, na empresa onde trabalha, tem comissão, e de certa forma estimula a vender mais, exatamente. Então, estão trabalhando, Vitor, com Pavlov, trabalhando com behaviorismo, entendeu? Que é o estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Vocês vão ver no final da aula que tem hora que isso não funciona. Aí eu tenho que entrar com outra psicologia melhor ainda, outra psicologia mais apurada, senão não dá conta. Oi. Professor, eu estou passando exatamente por isso que o senhor acabou de explicar, porque eu estou, na verdade, em fase de treinamento. Aí, quando eu cheguei na empresa, eles falaram a seguinte coisa, que nós iríamos passar pelo treinamento de 30 dias, né, um mês, sim. E aí, se a gente alcançasse a meta, que era o quê? 15 vendas, a gente ganharia a comissão. Porém, quem não atingisse a meta não ficaria, não ficaria na empresa. Ou seja, tanto a questão do estímulo, né? Porque quem bater a meta recebe tanto o valor dos dias trabalhados quanto R$ 50 por cada venda. Ou seja, a meta mais à frente vai ser 20, seria então R$ 1.000 a mais, entendeu? Agora que vai ser 50. Aí eles deram esse estímulo para a gente. Você já ganha comissão se você fizer as suas 15 vendas. Mas, em compensação, quem não fizer já fica assim, né? Com o pé atrás, porque já... Aí fica naquele medo. Meu Deus do céu, não estou conseguindo vender, por me demitir. Então, aí olha, vende tanto pelo dinheiro quanto o medo de ser demitido, não ser empregado, na verdade. Exatamente. Olha, eles estão usando o behaviorismo clássico, puro. E o que nós vamos ver agora? Nós falamos de uma psicologia que serve para essa questão de estímulo e resposta, de venda, produtividade e tudo mais. Nós vamos ver agora uma escola de psicologia, lembrem-se,
essas escolas não são voltadas para a administração de empresa. Essas escolas são voltadas para o próprio entendimento do ser humano. Como as empresas são lotadas de ser humano, comprando, vendendo, produzindo, consumindo, essas escolas são usadas na empresa. Então, nós tivemos uma que falou dessa questão de estímulo para vendas. Nós temos essa aqui, que é a Gestalt. Gestalt significa forma, teoria de campo. Ela vai trabalhar com a percepção, ela vai trabalhar com a aprendizagem. Como você aprende na empresa? Um treinamento, algo que foi dado, como que o ser humano entende as coisas? Porque ela vai trabalhar a percepção. Então, por exemplo, olha, é muito importante essa ideia da percepção. Essa ideia de ponto de vista, ele é muito complexo. Tem algumas palavras, como eu falei de trabalho agora há pouco, quando alguém diz assim, ó, eu respeito o ponto de vista das pessoas. Você não sabe a profundidade dessa expressão. Por quê? Ponto de vista é você respeitar uma pessoa que está olhando aquilo que você está olhando de outro ponto do universo. Então, imagina se você estiver olhando para uma pessoa e você estiver olhando do ponto de vista que você vê essa pessoa de frente. E você tem que respeitar a opinião de outra pessoa sobre esse objeto que você está olhando, que é uma pessoa. Você tem que respeitar a opinião dele e ele olhando essa pessoa de costa. Imagina só. A ideia de ponto de vista é exatamente essa. Então, quando eu digo percepção, professor, é errado ou certo fazer isso? Pode ser usado como estímulo ou pressão psicológica? A Lucilene, olha. Então, Lucilene, aquela questão, voltando aqui um pouco, o errado e o certo, por exemplo, do ponto de vista humanitário, é errado. Do ponto de vista do humanismo, de olhar para o outro, de cuidar do outro, é errado. Do ponto de vista empresarial, é certo. Entendeu? Por quê? Porque algumas pessoas podem entender que isso é uma pressão psicológica e outros podem entender que isso é um estímulo. Tem gente que diz, eu só trabalho sob pressão. E tem gente que diz, eu não trabalho sob pressão. Entendeu? Então, isso vai de cada um. Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista em que os empresários, eles são bonzinhos até quando você dá lucro para ele. No dia que você começar a dar prejuízo, o empresário não vai mais te ver com bons olhos. Entendeu? Então, como é que eu dou prejuízo? É quando eu não faço aquilo que tem que ser feito, né? Ou então eu faço errado. Eu dou prejuízo. A ideia do eficiente e do eficaz. Eficiente é aquele que faz o que o eficaz faz de maneira mais econômica, mais objetiva. Os dois fazem, mas quem é que dá mais lucro? É o eficiente, não é o eficaz. Entendeu? Então, essa ideia de certo ou errado, ela é muito complexa. Porque tem gente que vai entender como errado e tem gente que vai entender como certo. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo. Então, voltando para essa ideia da Gestalt, se eu entendo que cada um tem uma percepção, eu tenho que entender como é que aquela pessoa estuda, como é que ela aprende. Pra vocês terem ideia, ó, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende ouvindo e vendo. Entendeu? Tem gente que aprende só outra pessoa falando para ele. Tem gente que aprende falando para si mesmo. Então, cada um tem uma percepção do mundo, cada um vê uma coisa. Então, princípios fundamentais a partir dos quais a percepção se configura. O que a Gestalt diz? Ó? O todo é mais do que a soma das partes. Professor, complicou agora. O todo é mais do que a soma das partes? Sim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa camisa que eu estou vestindo, ela tem gola, manga, botões, casinho do botão. Ela é fio, né? Ela é uma camisa de fio. Então, cada parte disso aqui é um fio e tudo mais. Se eu pegar todas essas partes aqui e separar e colocar em cima de uma mesa, é uma camisa? Me responda aí no chat. Se eu pegar todas as partes da minha camisa, tirar todas as partes dela, colocar em cima de uma mesa, eu posso dizer que tem uma camisa? Me respondam aí, por favor. Não. Não, né, Vitor, Silene, eu não tenho uma camisa. Eu tenho partes separadas de uma camisa. Então, o que a Gestalt diz? Quando você olha para uma camisa, você não olha para as partes dela. Você olha para a camisa inteira. Depois, você vai apurar a vista. Se quiser,
em cada parte. E o que é apurar a vista, professor? O que é esse negócio de apurar? Parece a minha avó falando. Apurar a vista. Apurar a vista é ser até os detalhes. Você buscar os detalhes, né? Então, alguns dizem que as mulheres são mais detalhistas e etc, etc. A psicologia comprova isso, mas nada é regra, ou nada é universal. Se for regra, tem exceção. Nós temos o princípio do fechamento, da proximidade, da semelhança, da figura funda. O que é isso, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver como é que cada parte dessa se expressa através da psicologia. O que a contribuição da Gestalt deu para nós? Atribuiu importância à percepção no processo de conhecimento e enfatizou as diferenças individuais. Então, de cara, tem gente que olha, essa figura é batida, mas de cara tem gente que olha e vê uma moça, uma jovem bonita, olhando para lá. E tem outras pessoas que de cara olham e veem uma bruxa, uma velha, mais parecida com uma bruxa, olhando para baixo. E outras pessoas veem a nova e a bruxa ao mesmo tempo. E outras pessoas não veem nada. Então, o que é isso? Percepção. Então, alguns veem uma nova, outros veem uma velha, outros não veem nenhuma, outros veem as duas. Então, o que é isso? Percepção. É a ideia de você olhar para um objeto e perceber aquele objeto não como ele existe, mas perceber aquele objeto baseado no que você entendeu dele. Isso é percepção. Tá bom? Alguém conseguiu ver a novinha aí? Sozinha. Ela está acompanhada de uma senhora, uma idosa, um pouco feia, assim, do nariz um pouco para baixo, parecendo uma bruxa. A ideia da percepção, tá bom? Vamos lá para... Eu coloquei algumas figuras também para a gente colocar as propriedades da Gestalt. Por exemplo, a proximidade. O que você vê aqui? Você vê 3 linhas ou 3 colunas. Quando eu aproximo os objetos, o olho humano tende a encontrar objetos próximos. Então, eu vejo 3 colunas. Mas existem 3 linhas aí também. Mas como as linhas, eu consegui ver as duas, a velha e a nova. Samara. Certo, Samara. E nessas linhas aí, olha, a gente vê de cara as colunas, né? Depois é que a gente vai olhar para as linhas, entendeu? Isso, quem entendeu isso e disse para nós? A Gestalt. Os elementos semelhantes são agrupados. O que nós vemos aí? Nós vemos colunas ou linhas. O nosso olho tende a olhar as linhas porque os objetos são semelhantes. Os objetos são iguais. Depois é que a gente vai entender que há colunas também. Mas as linhas são percebidas por causa da semelhança. A nossa cabeça faz isso. Nós procuramos pessoas que parecem com outras pessoas. A nossa cabeça, quando está num lugar, por exemplo, você viaja para São Paulo, aí você vê uma pessoa lá e diz, meu Deus do céu, é a cara da minha prima fulaninha, é a cara do cicrano, é a cara do beltrano. O que é isso? A nossa mente procura semelhança nas coisas. Por que nós temos preconceito? Por que a psicologia explica por que o preconceito ele está dentro do ser humano e ele precisa ser exorcizado, de certa forma, a cada dia eu preciso trabalhar meu preconceito. Por quê? Porque o preconceito ele só existe por falta de conhecimento, é claro, e porque meu cérebro procura harmonia, meu cérebro procura semelhança. Então, eu olho para uma pessoa e está faltando uma perna, o meu cérebro imediatamente vai encontrar um erro ali, vai encontrar algo faltando. E o meu olho imediatamente vai para aquele lugar que está faltando. Uma pessoa ri para você sem dente, ela pode ter, nós temos em média 32 dentes, ela pode ter 31 dentes. Dependendo de onde o dente está faltando, você olha só para aquele que está faltando. Professor, maldade, eu não sou assim não.
Porque não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a psicologia. E ela já estudou pessoas que sabem, e você no dia a dia sabe disso. Por que nós fazemos isso? Nós somos malvados? Não. Porque o nosso cérebro procura harmonia, igualdade, semelhança. Quando você não encontra, o teu olho vai imediatamente naquilo que te chamou mais atenção. Bom? Isso acontece com várias coisas, podem ter certeza que eu estou falando. Relação entre figura e fundo. Nós temos duas pessoas tentando se beijar aqui, nós temos uma taça no meio, essa relação figura e fundo, né? A Gestalt diz, é a percepção, tem gente que vê a taça de cara, tem gente que vê as duas pessoas se aproximando, por aí vai. Então, o que é a Gestalt? A Gestalt me ensina como aprender, como eu aprendo na empresa. A Gestalt, ela me ensina como identificar os objetos que se apresentam. Então, a psicologia vai aplicar isso no dia a dia. Nós temos as teorias psicanalíticas e neopsicanalíticas de Freud. Se escreve Freud, mas se lê Freud, freudiana, e se escreve freudiana. Então, a psicologia freudiana, que se transformou em uma linha de estudo, que é a psicanálise, se transformou em uma área, de estudo, Freud ele elaborou duas teorias sobre a cabeça, sobre a mente humana. A primeira dessas teorias, ele elencou em 3 níveis: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Falando aqui rapidamente, o consciente é aquilo que você sabe, é aquilo que você tem consciência do que sabe, esse é o teu consciente. O pré-consciente é uma ponte que existe entre aquilo que você tem certeza que sabe, são as tuas ferramentas do seu dia a dia, é teu consciente. E o pré-consciente é aquilo que está entre aquilo que você tem certeza e aquilo que você não faz ideia que você sabe. Que você não lembra, está lá no inconsciente. Então, o pré-consciente, ele fica entre um e outro. O inconsciente, o que é? É a maior parte de nós. Segundo Freud, a maior parte de nós é o inconsciente. Você não tem ideia, você não faz ideia do que você sabe, das coisas que você já viu. Por exemplo, aquela pizza que você levou quando tinha... Aquelas palmadas que você levou quando você tinha 3 anos de idade, que você estava comendo areia. Sua mãe lhe pegou, deu uma estaca, você não lembra. Problemas sérios que aconteceram com você ou com qualquer outra pessoa, seja de atentado ao pudor, seja de violência, qualquer coisa que aconteceu com você. Numa idade tenra, você pode não lembrar, mas segundo Freud, aquilo está no teu inconsciente, te perturbando ou te ajudando, mas ele está lá e você não faz ideia. E que você, às vezes, pode agir baseado naquilo, sem nem ter noção do que você está fazendo. Então, Freud elencou como nós sendo uma grande maioria inconsciente e que esse inconsciente vai, de certa forma, influenciar o teu pré e consciente também. De que forma, professor? Os meus traumas que eu tive, eu não lembro de todos, até porque o consciente ele tende a esquecer dos teus traumas e vai jogando para o pré-consciente e lá para o inconsciente, para que ele não te perturbe. Mas de lá onde ele está influenciando quem você é, segundo Freud. Tá bom? Então, essa ideia, professor, isso serve na empresa para quê? Porque isso serve para eu entender que, às vezes, quando eu ajo com alguém, a pessoa falou comigo gritando, e eu gritei com aquela pessoa, e que, às vezes, eu perdi meu emprego por conta daquilo, eu nunca imaginei que eu fosse fazer aquilo, e que eu fiz. Freud explica. Essa frase, Freud explica, vem daí. Freud diz, não, meu amigo, fica tranquilo, que isso foi o teu inconsciente que falou mais alto que você, e te atrapalhou naquela hora. Mas ele pode ajudar em alguns momentos, com relação a fugir de ambientes perigosos, que você não faz ideia porque que fugiu, o teu inconsciente pode ter te ajudado. A segunda teoria do aparelho psíquico do Freud, ele trabalhou com 3 pontos muito importantes. O id, o ego e o superego, vou falar aqui rapidinho, porque nós estamos caminhando, então aqui não é o ponto de chegada, nós estamos caminhando. O id, essas são as pulsões
é o que você sente maior prazer em fazer. São as loucuras, vamos dizer assim, suas. O superego é o contrário do id. O superego é o mais chato de todos. Tudo isso vive dentro de nós, segundo ele. O superego são as exigências sociais e culturais internalizadas na família, são os limites, as proibições, são as leis, as normas, as regras que nós aprendemos no dia a dia, com nossa família, na escola, no local de trabalho. Esse é o meu superego. E o ego é o equilíbrio entre o id e o superego. Por que o ego é o equilíbrio, professor? Porque, segundo Freud, eu não posso viver de id, porque eu não posso viver como se eu fosse um adolescente toda hora, fazendo besteira, agindo por impulso, dando vazão os meus desejos, né? Eu não posso viver assim, porque assim não dá para viver em sociedade. Em contrapartida, eu também não posso ser aquela pessoa que siga tudo que é colocado para mim, que não saio, que não busco prazer apenas, que eu busco apenas cumprir as regras como estão estabelecidas e que eu não busco prazer. Então, o Freud criou um lugar no nosso cérebro que tenta encontrar um equilíbrio, que é o ego. O professor deu um exemplo. Imagina na tua formatura, no dia da tua formatura, vai ser a tua primeira formatura ou segunda, mas é um dia especial, e está lá todo mundo reunido, tomara que não seja remoto, tomara que seja presencial. Está todo mundo reunido lá, tua família, e você diz, meu Deus, esse é meu dia, eu estou querendo dançar, estou querendo dançar aqui em algum lugar, e o teu id diz, sabe o que é para ti, teu id? Diz assim, besteira, o que que tem? Vá lá para o meio, tire o sapato, que vai te atrapalhar, vá lá para o meio do salão e dance. Rode, pule, grite, esse é o dia. Você está de boa, pronto. O superego vai dizer, pelo amor de Deus, você é louco. Uma coisa vai dizer na tua cabeça, você é louco, está todo mundo aqui, tua família está aqui, está todo mundo aqui, o que vão pensar de ti, meu Deus? Que profissional é esse que tira sapato, que tira isso tudo? O ego vai dizer, peraí, dança aqui do lado da tua mesa. Não precisa pular, pracular, não, dança aqui do lado da tua família, chama um ente querido seu, dança aqui, tranquilo, extravase, mas extravase aqui. Entendeu? Então, o ego vai encontrar um equilíbrio para você sentir prazer sem se ridicularizar. Por exemplo, você está numa sala assistindo aula e você tem sono. O que é o sono? O sono é a busca pelo prazer. O sono. O que é a fome, professor? A fome é a busca pelo prazer, segundo Freud. A sede é a busca pelo prazer. Quem tem sede, ao beber, sente prazer. Quem tem sono, ao dormir, sente prazer. E por aí vai. Segundo Freud, nosso corpo ele é traduzido entre desejo e prazer. Desejo e prazer. E aí, você está com sono, vai lá que você está com sono aqui, assistindo essa aula. Né? O professor disse que ia ser rápido e está demorando, e você deu sono. E aí você estava com a câmera ligada e começou a dormir. E o teu id vai dizer assim, ó, dorme, tem nadinha, todo mundo dorme. É melhor dormir agora do que você passar a noite inteira sem dormir. O superego vai dizer, não, pelo amor de Deus, você é louco, dormir aqui, o que vão falar de ti? Sabe o que o ego vai dizer? O ego vai dizer, desliga a cama. Desliga a cama, tira um cochilo, bota o despertador e tranquilo. O ego encontra um local seguro para você sentir prazer. Quem aqui não já foi adolescente e deu vontade, namorando, e ali deu vontade de beijar a pessoa na frente de todo mundo, ou de fazer algo na frente de todo mundo. E aí, quem manda você fazer isso? O id. Você é adolescente, louco, cabeça voada. O ego vai dizer, jamais, está todo mundo olhando. O superego, o ego vai dizer, procura um lugar seguro.
Faça isso em local seguro. Onde é que eu estou chegando? Onde é que eu estou tentando chegar, gente? É que essa teoria psicológica, que virou uma linha de pesquisa, uma área de pesquisa, dentro da tua empresa, trabalhando na tua empresa, gerenciando a tua empresa, há momentos que você vai agir por impulso e há momentos que você não vai agir por impulso e vai perder uma venda. O que o Freud vai explicar? Vai dizer que você tem que encontrar o equilíbrio para agindo, buscando o prazer de maneira segura. Seja esse prazer pessoal, seja esse prazer profissional. Várias vezes, em nossas profissões, na minha já aconteceu demais isso, você está numa reunião, por exemplo, você está aqui numa reunião e estão falando sobre um tema e que você tem uma opinião muito boa para dizer sobre aquele tema, mas você acha arriscado. E fica uma coisa em você dizendo assim, vai lá, diz, fala. Pelo amor de Deus, diga, é bom isso, mas é arriscado, porque você vai entrar em uma esfera que não lhe diz respeito. E aí você fica, meu Deus, vou ou não vou, vou ou não vou. O superego vai dizer, não, olha, deixa a pessoa responsável falar, ponha-se no seu lugar. O ego vai dizer, peça licença, levante a mão, peça desculpa a quem você tem que pedir e fale. Então, várias vezes já aconteceu comigo de eu me arriscar em falar uma coisa e que às vezes me ferrei, e a pessoa diz, oh, falou besteira, não era para ter falado naquela hora, eu fui pelo id, não escutei o superego, e às vezes encontrei um equilíbrio e falei de uma maneira equilibrada que fui bem recebido. Então, nossa vida é lotada disso. Vocês sabem, por exemplo, no dia a dia, nós falamos coisas que, dependendo da maneira que a gente fale, nós somos entendidos ou criticados, dependendo da forma como você fala. Então, às vezes, quem fala por impulso, sem pensar, é mal compreendido. Quem fala a mesma coisa que o outro falou de maneira mais equilibrada, é bem compreendido. Entendeu? Então, depende muito dessa situação. Então, o Freud contribuiu com a gente demais com relação a isso. Outra linha aqui que nós podemos entender são as teorias dos fenômenos, aquelas teorias que nós chamamos de humanistas. A psicologia humanista surgiu na década de 50 e ganhou força nos anos 60 e 70 como uma reação às ideias de análise apenas do behaviorismo, que a gente viu no início, e da psicanálise. O Maslow, que está no material de vocês também, criou uma escala, essa escala aqui, de necessidades a serem satisfeitas. A contribuição dele foi: defende uma aprendizagem significante e não um acúmulo de informações amontoadas. Essa pirâmide, nós chamamos de pirâmide de Maslow. O que é isso, professor? É uma pirâmide de necessidades. Como assim? Nós temos necessidades, segundo esse autor, nós temos necessidades que vão de fisiológicas à realização pessoal. Quais são as necessidades fisiológicas? A necessidade de respirar, comer, de beber, de dormir, do sexo. Essa necessidade de conviver ali com aquelas pessoas é uma necessidade fisiológica. Conviver com aquelas necessidades básicas. Quando eu tenho necessidade de segurança, preste atenção que, segundo esse autor, eu só vou chegar na necessidade de segurança depois que eu passar a necessidade fisiológica. Eu não vou pensar em segurança antes de chegar antes de completar a minha necessidade fisiológica. Por exemplo, se eu não tiver comida, eu vou estar pouco me importando com segurança. Por exemplo, você não tem nem o que comer. Você vai ter a necessidade de fazer um muro na sua casa, de colocar uma cerca elétrica. Não tem sentido isso. Se você não tem nem o que comer ainda, você não tem nem onde dormir, você vai buscar segurança, segundo os Maslow? Não. Né? Então,
A ideia seria, segundo ele, eu ir buscando cada etapa dessa. Então, eu vou, depois da fisiológica, aquelas necessidades básicas. O que eu procuro agora? Eu procuro a necessidade de segurança do meu corpo, da minha família, da saúde, da minha propriedade, entendeu? Logo depois que eu atingir essa necessidade, que eu conseguir realizar, eu vou para a necessidade de amor e relacionamento, amizade, família, etc. Depois eu galgo até estima e, por último, realização pessoal. E aqui onde entra, às vezes, você está no emprego, você está num trabalho, que você está lá buscando qual necessidade? Qual é a necessidade que você busca no teu emprego? Professor, eu estou lá buscando o que eu comer. Eu estou atrás de comida. Eu quero comer. Eu quero arrumar o que eu comer. Pronto. Se você encontra uma pessoa insatisfeita, se ligue aí nesse raciocínio. Você encontra uma pessoa insatisfeita, teu gerente está insatisfeito lá. Você vai achar aquela pessoa besta. Você vai dizer assim, meu Deus do céu, ela ganha 3, 5 vezes mais do que eu e está dizendo que vai sair porque está insatisfeito. Pelo amor de Deus. Se eu tivesse no lugar dela, olha o que, é que nós usamos. Se eu tivesse no lugar dela, eu estaria muito satisfeito. Vocês já pensaram assim? Me diga no chat, me diga falando. Vocês já se viram numa situação dessa? Tentando se colocar no lugar do outro, dizendo que se você tivesse lá, você estaria muito mais feliz do que ele? Responda aí no chat, por favor, ou ligue o microfone. Aqui, quem respondeu? Já sim, Lucas, Josélia disse que já sim. Por exemplo, quem não olhou, vamos aqui ver se vocês tiveram a sensação com a maioria do que eu vi. Quando o Firmino se suicidou. Quando o Firmino se suicidou. Quem de nós não se perguntou por quê? Quem de nós não se perguntou como assim? O Firmino era auditor do Tribunal de Contas, um auditor ganha 30 mil reais. O Firmino tinha sido 4 vezes prefeito de Teresina. Imagina, se eu dou uma cesta básica para uma pessoa, eu fico morto de feliz. Se eu ajudo uma pessoa a pagar um talão de água, de luz, eu fico morto de feliz. Imagina você sendo prefeito, 4 mandatos, tendo a oportunidade de mudar a vida de milhares de pessoas. Isso traria felicidade para mim, para você, mas não trouxe felicidade para o Firmino. Tanto é que ele fez cometer um ato louco daquele. Nós nos perguntamos isso. E por que nós nos perguntamos? Para ganhar um 10 aí. Porque, baseado no que eu acabei de dizer, porque nós estranhamos o fato do Firmino ter se suicidado, prefeito de Teresina, ex-prefeito, ter se suicidado diante de tanta coisa que eu não tenho. Deu uma dica agora. Responda no chat aí para ganhar um 10. Toda resposta vale. Diga aí que eu preciso entender se vocês compreenderam a lógica agora. A lógica da pirâmide. Falem. Professor, qual a pergunta? Vamos lá. Você que estava aí ocupado, presta atenção agora no microfone. Por quê? Porque, baseado no que eu falei agora há pouco da pirâmide, baseado no que vocês estão vendo, por que nós estranhamos o fato de uma pessoa como Firmino, vitoriosa, que tem muitas coisas que eu não tenho, ter cometido o que cometeu? Por que isso me estranhou? Me causou estranheza? Oi, Josélia.
Sim, mais alguém? O que acontece? Ó, a Josélia colocou, por causa da não vivência do passo a passo da pirâmide, faltou a ele a realização pessoal, o Vitor Matheus colocou aí. Mas, sim, o Firmino, não sei se o Firmino Matheus, Vitor, eu não sei se ele queria mais alguma coisa, mas, assim, olhando para ele, talvez ele quisesse ser governador, algo maior do que ele foi, né? É uma resposta também a ser levada em consideração. Mais outra coisa? Mais alguém aí queira responder? Por que nos estranhou? Por que me causou estranheza olhar para aquilo ali? Eu li uma, duas, três. Vamos lá. O que acontece? Essa resposta da Josélia, a do Vitor, também ajuda a entender. Porque nós somos dono disso, faltou estima. A Sandra colocou faltou estima para ele. Pode ter sido também. Pode ter sido ele não ter passado bem em alguma dessas fases. Mas preste atenção que nós falamos isso, e a resposta da Josélia, ela vai nesse ponto também. Nós falamos isso por quê? Porque eu estou em outro estágio da pirâmide. Eu olho para ele, poxa, ele está no topo da pirâmide, e eu estou mais para baixo, e eu olho para ele e digo, mas que cara louco, que ingrato, como é que pode? Tem tanta coisa que eu não tenho. Então, olha a lógica que eu encontro. Eu vou encontrar uma lógica dizendo o seguinte, pois se ele fez o que fez, imagina eu. Eu que ainda estou na segurança. Eu vou fazer uma loucura. Mas o que acontece? Segundo Maslow, cada um que passa por essas etapas de necessidade vão querendo outra. Então, o Firmino teve a sua realização pessoal, ele se tornou prefeito, o prefeito mais jovem do Brasil na época, foi um maior sucesso, o Firmino era uma liderança e tudo mais, mas faltou para ele algo que nós não sabemos responder e que para mim não faltaria, para você não faltaria, mas para ele faltou. Entenderam a lógica da pirâmide? É exatamente essa. Então, eu não posso criticar quem está lutando apenas para comer, do jeito que quem está lutando para comer não pode criticar quem está lutando para a sua realização pessoal. Porque no dia em que eu comer, eu tiver o que comer, eu vou lutar por algo maior. E por aí vai. Vai ser sempre uma luta. Eu nunca vou estar saciado. Entendeu? Vocês compreenderam aí? Acho que compreenderam. Sim, compreenderam, certo. Acho bom quando respondo, compreender. Essa aula aqui é complicada, porque às vezes você fica falando sozinho, mas é bom quando vocês falam no chat, quando vocês se mostram no vídeo, tem de sim, sim. Então, exatamente isso, olha. Esse modelo aqui do Maslow, ele está no material de vocês, lá na frente, ele vai falar, eu nem citei de novo, porque eu já acho aqui importantíssimo. Professor, qual a importância que isso tem para dentro de uma empresa? Muita importância. Porque aqui eu vou perceber que cada um na empresa, gente, está no estágio. Cada um está procurando. E a felicidade está em realizar essas necessidades. É aí que está a felicidade, entendeu? A felicidade não está em querer realizar. A felicidade está em realizar aquilo que eu entendo como necessidade. Bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. Teoria psicológica, a psicogenética, né? Essa aqui eu vou falar rapidinho. Envolve Jean Piaget, Vygotsky, Luria, Henry Fallon. São das interacionistas, dizem que eu aprendo interagindo com o meio no qual eu vivo. Então, o que essa serve para alguém, para a empresa, vamos dizer assim. Isso serve para dizer que eu me misturo com a empresa. Eu sou parte daquela empresa que eu trabalho. Eu sou parte daquele objeto que eu aprendo. Entendeu? Por mais que eu tente me desvencilhar, mas eu faço parte daquilo ali. Aquilo está impregnado em mim, de certa forma. Eu aprendo com aquilo e me modifico. Eu modifico aquilo e me modifico também. Eu sempre digo assim, olha, é ruim contar essas coisas que eu vou contar agora, porque eu não estou olhando no olho de vocês. Fica difícil contar uma história do dia a dia da gente sem olhar no olho. Mas vamos lá. Eu sempre digo que nós carregamos coisas assim. Por exemplo, eu trabalhei de roça
no interior do Piauí, lá em São Gonçalo. E eu digo sempre para os meus alunos, digo sempre para os meus colegas de trabalho, eu trabalhei 18 anos no Correio, eu saí esse ano, eu trabalhei 18 anos no Correio, e muita coisa do que eu aprendi na roça, eu aplicava no Correio. Aí você vai dizer, mas como? Como é que você... É o sol quente, eu trabalhava de carteiro, o sol quente, e você aplicava? Talvez seja a resistência ao sol, era aplicado lá, mas muita coisa que eu aprendi ali no dia a dia com meu pai, eu apliquei lá. Por quê? Porque é você. Você é aquilo que você vive, aquilo que você viveu. Vocês hoje são consequências da infância que vocês tiveram, da adolescência, da pré-adolescência que vocês tiveram. Vocês são consequências. Eu também sou do mesmo jeito. Então, eu aplico coisas que eu aprendi em lugares absurdos. Eu aplico, vocês mesmos, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, são as experiências, como a José está falando, as nossas vivências, mas com que nós sejamos iguais ao que nós somos hoje, né? Então, essa psicologia vem dizer isso, de que nós somos aquilo que nós vivemos, desenvolvemos, por aí vai. A origem do desenvolvimento da psicologia organizacional. Então, saímos da psicologia, ver se eu passei alguns minutinhos aqui, mas vou tentar recuperar. A psicologia organizacional, ela surgiu com a indústria. Ela surgiu com a Revolução Industrial, mas a segunda Revolução Industrial, que foi a dos países dominantes agora, no final do século XIX, início do século XX. Nós tivemos a Revolução Industrial bem antes disso, século XVIII, século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, e essa Revolução Industrial, essa segunda, que o Brasil participou dela no início do século XX, é a partir daí que nasce a psicologia industrial, que depois foi batizada de psicologia organizacional. Então, o surgimento da psicologia organizacional no Brasil está estritamente ligado à expansão do processo de industrialização no fim do século XIX e início do século XX, ali nos anos 10, 20, com o objetivo de avaliar e selecionar empregados para as indústrias e militares para o Exército. Olha, por que eu coloquei de vermelho aí? Olha? De suma importância, não sei se vai cair na prova, em alguma das provas, eu fiz 2 avaliações pequenas com vocês, coloquei lá para a Leila colocar na plataforma. Mas o que é importante aqui? É entender como que nasceu a psicologia organizacional no Brasil. Para quê? Para selecionar os empregados para a indústria e militares para o Exército. Pronto. Para isso que nasceu a psicologia. Como identificar um funcionário que não fosse preguiçoso? Um militar que não viesse desertar? Então, aí a psicologia entrou. Durante a Segunda Guerra Mundial, que já foi bem depois do início disso, as atividades dos psicólogos foram ampliadas por causa da avaliação psicológica para escolher combatentes. E aí já não foi só mais uma seleção, mas para escolher combatentes que ia direto para a guerra. Então, como escolher os melhores, aqueles que fossem mais ágeis, aqueles que tivessem uma resistência psicológica maior. Nessa época, também foram desenvolvidos os trabalhos em ergonomia, essa parte aqui, física e tudo mais, para projetar equipamentos de acordo com as capacidades e com as limitações dos trabalhadores. Né? Então, a ideia... Exatamente, é verdade. Verdade. Então, olha, é nessa época aqui que nós temos a ideia de eu consertar o ambiente para adaptar o empregado. Ainda muito tímido, até metade do século XX, que foi exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra, as atividades do psicólogo organizacional brasileiro são de recrutamento, seleção, treinamento, análise ocupacional e avaliação de desempenho. Então, preste atenção que a ideia era apenas, até a metade do século passado, a ideia era apenas trabalhar a parte da empresa. Treinamento, seleção, desempenho, aí, produtividade total. A transformação dessa psicologia organizacional, ela veio, quando o olhar mudou para as relações humanas no trabalho. E aí eu passei de estudar fatores que iam trazer maior produtividade apenas
para as relações humanas. E o ser humano lá dentro? Como ele vai trabalhar a liderança, a supervisão, as relações interpessoais, através de entrevistas, aconselhamento. Aí sim, mudou por completo. Presta atenção que o foco saiu da empresa e foi para a pessoa. O foco hoje da psicologia organizacional é a pessoa. É trabalhar a pessoa porque a empresa é feita de pessoas. Então, logo após, houve um grande movimento de estudo sobre a motivação humana, como motivar o ser humano, né? Então, trabalhar além disso, levando em consideração o homem se motiva com a satisfação apenas de suas necessidades básicas, que é a fome, segurança, saúde. Então, o homem tem outras necessidades. Antigamente, eu imaginava o seguinte, não, se eu der o que o empregado comer, se eu der um salário, um ticket, alimentação e refeição, preste atenção à lógica. Quando você vai ser contratado, você está procurando emprego, se o teu patrão diz assim, eu vou te dar um salário e um ticket de alimentação, diz, pelo amor de Deus, está bom demais. Tudo bem, eu aceito. Com o tempo, você vai querendo mais. Você vai dizer, eu mereço mais, eu quero mais. Então, as empresas começaram a traçar planos de trabalho, ou planos de carreira, que fizesse com que você olhasse para o futuro e não se acomodasse. Hoje, a psicologia organizacional é a área da ciência psicológica responsável pelo cuidado com as pessoas da empresa. São as pessoas que pensam as estratégias, movem e reparam as máquinas, organizam as atividades e limpam o ambiente, permitindo que o trabalho seja executado de maneira efetiva. Então, aí mudou tudo. Eu comecei a entender, peraí, são as pessoas que fazem tudo isso, então as pessoas, e não só as máquinas, precisam estar saudáveis, motivadas, alimentadas, em segurança, saudáveis, porém, também motivadas a realizar aquela tarefa. Entendeu? Então, aí mudou completamente a transformação da psicologia organizacional, mudou completamente. Então, nós poderíamos parar a nossa aula agora, entendeu? Poderia dizer, gente, acabou, já deu, né? Morreu, acabou, então podem descansar. Não, nós vamos afunilar mais agora, aprofundar mais agora, usar esses 35 minutos para afunilar mais. Mas o coração da disciplina eu entreguei agora. O que, professor? É que eu falei do nascimento da psicologia organizacional e da transformação dela. E essa transformação se tornou no que ela é hoje, preocupada com as pessoas que realizam o trabalho para que essas pessoas felizes e motivadas produzam mais para a empresa. Pronto. Através dessas pessoas eu consigo chegar ao que eu conseguia chegar antes, adoecendo essas pessoas. Por que nós não vamos parar agora? Porque nós vamos entender que, mesmo tendo essa ideia, as pessoas adoecem, as pessoas estão com problemas seríssimos. Nós vamos ver um problema aqui de um nome até difícil de falar. Eu fiz até uma pergunta sobre isso lá na minha avaliação, na avaliação de vocês, que é algo sério, que as pessoas banalizam, mas é algo muito sério. Daqui a pouco eu falo sobre ele, especificamente. Então, em que áreas da empresa a psicologia organizacional atua? Então, aqui é nosso upgrade. Aqui é o final da aula, indo para as 9 horas e dizendo em que lugar essa psicologia na empresa atua, de que modo ela atua. E aqui, eu gostaria que vocês que são futuros contadores, administradores de empresa, administradores públicos, que vocês olhassem para esses locais e entendessem no que a psicologia pode ajudar vocês na tarefa do dia a dia. Então, a psicologia, ela trabalha com recrutamento e seleção ainda. Ela trabalha com recrutamento e seleção. Então, ela deve escolher o melhor. Ela não é um trabalho, um serviço público. O concurso público nem sempre escolhe o melhor. O concurso público,
ele escolhe aquele que usou melhor as regras do concurso público. Estudou o correto, que era para estudar. Eu sempre digo assim, olha, no concurso público você tem que estudar, mesmo que você, depois que passar, vá ser um profissional de excelência, mas para passar, você não pode ser um profissional de excelência. Para passar, você tem que ser, beirar a mediocridade. Como assim, professor? Você tem que estudar para decorar. Onde já se viu, você tem que decorar. Não, a gente diz, não, o profissional tem que saber, tem que conhecer profundamente as coisas. Por exemplo, para passar no concurso, tem que decorar, memorizar as coisas. Entendeu? Isso é terrível do ponto de vista da aprendizagem, mas para passar tem que fazer isso. Então, eu tenho que comprar um curso, tenho que ficar bitolado todo dia a pregar coisas na parede, na televisão, na geladeira, para eu ficar lembrando daquilo até o dia da prova. Depois da prova eu esqueço tudo. Então, passa assim. Na empresa privada, não tem concurso público. A empresa privada tem a seleção por esse profissional, então ele precisa encontrar meios, técnicas, para identificar o melhor para aquela função. A psicologia organizacional tem um arsenal de técnicas e metodologia para identificar. Então, o administrador ele precisa buscar esse profissional, precisa estar próximo a esse profissional para fazer o recrutamento correto. Para isso, ela pode utilizar teste psicológico, dinâmica de grupo, entrevistas, provas situacionais e avaliações objetivas, por aí vai. Todo mundo aqui que já passou por uma seleção para o emprego sabe do que eu estou falando. Treinamento e desenvolvimento são duas coisas diferentes, treinamento e desenvolvimento. Olha, o treinamento são um conjunto de ações de capacitação no curto prazo que visam solucionar. O desenvolvimento é um processo de longo prazo. Então, treinamento e desenvolvimento completamente diferente. Então, o que vocês, enquanto gestores de uma empresa, futuros gestores de uma empresa, precisam entender? Que esse profissional vai ajudar vocês no treinamento da equipe, mas principalmente no desenvolvimento da equipe, para que ela produza cada vez mais, sem se adoecer, seria a intenção. Gestão de clima organizacional vai ajudar também no clima organizacional. A psicologia conta com ferramentas para estimular a manutenção de um clima positivo, com os vários conhecimentos de relações humanas, baseado nas ciências psicológicas, é possível gerenciar diferentes questões do negócio e ajudar a equipe a lidar. Muito importante, olha, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Pessoas com qualidade de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chance de alcançar o sucesso. Então, o que é isso? O que é inteligência emocional, professor? A inteligência emocional é você saber ler as emoções dos outros e ler as suas emoções e usar essas emoções para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Bom? Então, você é muito impulsivo, contenha-se e seja impulsivo na hora que necessitar de algo mais impulsivo. Contenha-se onde tem que se conter e seja ousado onde tem que ser. Então, essa é a inteligência emocional. Essas pessoas que conseguem fazer isso com gentileza, compreensão, de maneira saudável, essas pessoas conseguem galgar, alcançar um sucesso maior em suas carreiras. Plano de cargos e salários é também um psicólogo que ajuda a fazer isso. Olha, a psicologia ela vai traçar plano de cargos e salários e plano de carreira, junto com o gestor, para identificar motivações ali, que as pessoas consigam andar na empresa. É de suma importância isso. Diagnóstico organizacional. Psicologia organizacional tem um amplo leque de conhecimentos para realizar análise e diagnóstico de questões ligadas a profissionais. Assim, é possível identificar falhas na gestão dos colaboradores, né, que pode desencadear quedas no rendimento. O espaço físico e ergonomia é de responsabilidade dessa área também. Então, por exemplo, se nós tivermos uma empresa que não se preocupe com isso, com esse espaço físico, com cadeiras, com materiais,
que sejam de acordo com a altura e peso daquele colaborador, você pode trazer doenças físicas que mais tarde estão comprometendo a parte mental também. Cada trabalhador é atendido em sua individualidade. Comente aí no chat, por favor, ou ligue o microfone, se vocês quiserem, sobre essa questão do espaço físico. Vocês que já trabalharam, que trabalham em alguma empresa, o que vocês acham da ideia do espaço físico e da ergonomia, que é você trabalhar a parte ergonômica, que é a parte da cadeira e de tudo mais, dos equipamentos. Vocês acham que isso melhora apenas a produtividade ou isso tem a ver com a saúde do empregado? E por quê? Me digam aí as experiências de vocês. Digam assim. Vamos lá, quem está ouvindo falar? Professor? Sim. Professor? Sim, pode falar. Eu acho que tanto melhora a produtividade como a ergonomia, porque se você trabalha num ambiente que a cadeira está na altura adequada da mesa, se no mouse tem aquele mousepad com aquele apoio para o punho, eu acho que tudo dá uma melhora. Você tem mais ânimo, Exatamente. porque você sentar numa cadeira, o computador está em cima e você está lá embaixo e vai tentar levantar. E a cadeira já não levanta, você já fica de mau humor. Eu acho que um vai levando uma coisa a outra, né? Exatamente. Então, olha, vocês lembram do conceito que eu dei agora há pouco, que é o que é a psicologia organizacional. É essa área que se preocupa com a saúde do trabalhador, do empregado, saúde mental, completa saúde, para atingir o objetivo do empregador, que é o lucro, que é a produtividade, que é o ganho, né? Então, preste atenção que esse momento aqui é um momento que nós estamos falando da parte física, do espaço físico e a ergonomia, mas tem tudo a ver com o conceito que eu falei agora há pouco, que é através da saúde do trabalhador, como a Sandra falou agora um pouco, a saúde do trabalhador, você atinge a produtividade. Então, vocês, quando estiverem à frente de uma empresa, o que estiverem à frente de uma equipe, de um grupo, resposta para ganhar um 10. Aqui. Vou estar de olho no chat, estou doido para dar um 10. Vamos lá. Se vocês estiverem à frente de uma equipe, o que vocês têm que visar? O que vocês têm que focar primeiro? É o lucro ou a saúde mental e física da equipe? Vamos lá. Eu acho, na verdade são os dois, né? Mas eu acho que a saúde mental e física do Estou ouvindo. Oi. Saúde mental. O presidente falou saúde mental. Então, o que eu tenho que ver primeiro, né? Então, claro que eu vou estar olhando os dois. Uma empresa sem lucro não anda. Não tem como. Isso aí é ideia de louco, é ideia de jirico, achar que uma empresa sem lucrar vai para algum lugar. Não vai. Né? Mas a ideia hoje é procure a saúde física e mental do seu trabalhador e estimule, motive-o que ele vai lhe dar o lucro mais do que você estaria esperando até. Então, a ideia primeira é a saúde mental e física dele. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, por mais que você insista nisso num curso de administração ou de contabilidade, qualquer coisa que seja, quando vocês chegam lá, a empresa vai dizer, não, 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 não. A lógica aqui é o lucro, meu amigo. O lucro acima de tudo. Só que a universidade serve para que você aprenda outra forma de chegar onde ele está querendo. Então, ele quer que você chegue lá.
mas a universidade serve para que você aprenda outro jeito de chegar onde ele quer chegar, de maneira mais inteligente e duradoura. Verdade? Todo mundo compreendendo, né? Quem está com a câmera ligada, balança a cabeça. Se sim ou que não. Poder ter... Sim, estamos entendendo. Todo está entendendo, né? Bacana. Que bom. Diagnóstico de saúde mental e qualidade de vida. A psicologia organizacional desempenha a função de avaliar o meio corporativo para estabelecer condições que previnam o adoecimento mental no trabalho. A ideia é estabelecer políticas de prevenção de doenças como estresse, hipertensão, diabetes, LE e depressão. Então, por exemplo, a lesão de esforço repetitivo, que é LE hoje, há 100 anos nós não tínhamos LE. Com esforço repetitivo de máquinas, computadores, etc., de celular, por exemplo, tem serviços que a pessoa passa 10 horas no celular, né, ali, digitando com o polegar, e ele pode gerar, depois de anos, um esforço repetitivo ali, aquele membro, e não funcionar mais. Todo membro nosso, ele tem um prazo de validade. Nem interruptor de lâmpada, você tem ali o prazo de validade. Então, o nosso ombro, se você levanta demais o seu ombro, vai dar bursite, que vai dar pigodilite, vai dar LE, você desgastar aquilo. Então, isso vai trazer um problema seríssimo. Eu já vi vários casos de pessoas que desenvolveram LE e logo depois desenvolveram depressão. Pessoas que não souberam lidar com aquela doença. Então, a empresa tem que trabalhar a prevenção, né, dessas doenças, esses problemas, a prevenção, trabalhar durante aquela doença e trabalhar também o pós. Aquela pessoa precisa ser trabalhada a posterior ao surgimento daquele problema. Síndrome de Burnout. Algumas pessoas chamam de burnout, mas o burnout, síndrome de burnout, essa é uma doença pouco conhecida, mas que está arrasando o ambiente de trabalhos no mundo inteiro. Segundo a Associação Internacional de Gestão de Estresse do Brasil, estima-se que 32% dos profissionais sofrem com esgotamento. Burnout, que significa aquele que está fora de ação, aquele que está queimado, aquela pessoa que está esgotado. O esgotamento, também, essa chamada também de síndrome do esgotamento profissional, trata-se de um distúrbio psíquico, cujas principais características são estresse crônico, tensão, despersonalização e o esgotamento físico e emocional. Professor, o que é despersonalização? É você não se dar mais com aquelas pessoas que você sempre se deu bem, você mudar de humor frequentemente, você não ter mais aquele contato com aquelas pessoas que vivem ao teu redor, no teu trabalho principalmente, aquele contato harmônico, aquele contato empático. Você tem problemas com relação a isso, o esgotamento físico, o esgotamento emocional. Entre outros sintomas, a pessoa sente cansaço a todo momento, fortes dores de cabeça, dores musculares, distúrbios do sono e problemas gastrointestinais, como gastrites e úlceras. No quesito emocional, ocorrem sinais como falta de atenção e concentração, alteração da memória e do humor, ansiedade, depressão, pensamentos negativos, isolamento, sentimentos de derrota, desesperança, podendo chegar ao suicídio. Esse é o grande mal do século dos ambientes de trabalho. Então, isso é terrível. Essa síndrome de Burnout, ela atinge principalmente trabalhadores da saúde. Por quê, professor? Pessoas que trabalham com a saúde. Porque, geralmente, há quesitos em quem trabalha com a saúde muito complicado. Você lidar com a saúde dos outros, não é a sua saúde, é a saúde do outro. Geralmente, quando você trabalha com saúde, você tem que responder
a uma demanda de alguém que está procurando pela vida. Então, você se envolve com aquilo. E você, de certa forma, tem que buscar a sua saúde mental e física também, para que você consiga trabalhar aquela pessoa. Então, é uma carga muito grande de estresse, de esgotamento, que pode ser direcionada para essa síndrome, e que ela não tem cura, mas ela tem um acompanhamento, que a pessoa pode ter uma melhora muito grande, chegar a quase 100% de melhora, mas isso pode voltar se a pessoa não tiver cuidado maior. E o que causa tudo isso? Já falei aqui algumas coisas que causam, mas o que está por fora disso tudo? Imagina, o ambiente, eu falei agora há pouco do Marx e o trabalho. O ambiente de trabalho, gente, ultimamente, ele tem se tornado muito hostil, seja pela competição individual entre as pessoas competem ali, esse individualismo muito grande, seja também pela insegurança. Tem um autor, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele morreu em janeiro de 2017. O Bauman, ele tem um livro chamado Sociedade Líquida, ou Pós-Modernidade Líquida. O que é isso, professor? O Bauman, esse sociólogo, filósofo contemporâneo, ele diz que nada mais no mundo, nessa geração, é líquido, ou é sólido. Tudo é líquido. Como assim, professor? Tudo se desfaz, tudo cai entre meus dedos, eu não consigo segurar mais nada. Desde o casamento, a empregos, profissões, nada é mais garantido. Por exemplo, antigamente, nós nos formávamos numa coisa e você tinha a certeza absoluta que você ia arrumar um emprego naquilo que você se formou. Hoje em dia, nós nos formamos numa coisa e nós temos uma dúvida enorme se eu vou estar empregado naquilo realmente que eu me formei. Eu disse para vocês, eu sou formado em pedagogia há mais de 20 anos e eu trabalhei há 20 anos, 19 anos, e eu trabalhei nos Correios durante 18 anos como carteiro. Eu nunca usei nenhum conceito de pedagogia nos Correios. Eu sempre dei aula nessas faculdades, final de semana e tudo mais, mas eu nunca usei naquilo. Eu sobrevivi e agradeço a Deus demais por ele ter me dado a oportunidade de trabalhar nos Correios como carteiro durante 18 anos, 3 meses, 6 meses e 3 dias. Trabalhei com muito prazer, feliz, mas eu trabalhei num lugar que não tinha nada a ver com aquilo que eu me formei. E depois de 18 anos, que eu soube, que eu fiquei com medo do Correio ser vendido, é que eu fiz um concurso para pedagogo, e hoje eu sou pedagogo no Instituto Federal do Ceará, por um concurso que eu fiz em 2019, por medo dessa sociedade líquida do Zygmunt Bauman. Por quê? Você fazia um concurso antigamente, e qual era a certeza que você tinha? Você ia se aposentar lá que você quisesse. Você fez um concurso, estava garantido, e hoje nada mais garantido. Tudo é líquido, tudo se desfaz. E isso, gente, cria uma tensão muito grande. Eu estou aqui citando o lugar que eu conheço, é uma empresa enorme, o Correio é a maior empresa pública do Brasil. O Correio tem 105 mil funcionários no Brasil inteiro. Multiplique isso por 3, você vai ter 315 mil pessoas, no mínimo, diretamente dependendo daquela empresa, daquele emprego. E essas pessoas hoje estão sendo ameaçadas de vender o Correio e elas perderam seu emprego, sendo que elas fizeram um concurso para estarem ali e elas achavam que era o emprego para o resto da vida e, de repente, chega um governo, estou criticando aqui o governo A ou B, chega o governo e diz, eu vou vender porque acabou, eu vou vender. Imagina só a carga psicológica que essas pessoas estão vivendo, os problemas que essas pessoas estão vivendo. Eu estive lá e eu sei o que é isso. Entendeu? Você acorda de noite com insônia, com medo, tem pesadelos, meu Deus, vai vender, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu que pensei que ia ser para sempre. Então, isso, problemas seríssimos. Nós tivemos já problemas lá de gente com depressão, já teve relatos de problemas de pessoas com suicídio por causa dessas notícias.
Então, é algo sério, muito sério, que atinge diretamente o trabalhador hoje, porque eu estou falando aqui do ponto de vista sociológico e filosófico, que é o mundo hoje não é só o emprego, o mundo hoje não é mais seguro. Você não tem condições de dizer mais algo como certeza de nada. Tudo é uma incerteza, né? Tudo é líquido. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma pressão muito grande. Então, e ainda tem outro caso no mercado de trabalho, que é a terceirização. Imagina só, você trabalha para uma empresa que presta serviço para a Medimage. Você trabalha na Medimage, só dando um exemplo aqui. Você trabalha na Medimage, sendo que você não é funcionário, não é empregado da Medimage. Você é empregado de uma empresa de limpezas que presta serviço para a Medimage. Entendeu? Então, você é terceirizado. Hoje você está na Medimage, amanhã você pode estar no São Marcos, mês que vem você pode estar no Santa Maria, você pode ser usado em vários lugares, dependendo de onde a empresa da qual você faz parte, firmar o contrato e convênio. Entendeu? Então, isso é terrível, por quê? Porque você não tem mais identidade com a empresa que você trabalha, porque você trabalha nela, mas presta serviço em outro lugar. Então, a terceirização tira do empregado a identidade, a identificação com o seu labor, com o seu trabalho, e isso causa também problemas de relacionamentos desse empregado. Então, eu tenho a terceirização, e tem mais, a terceirização, ela sempre procura o empregado mais barato, porque ela firma um contrato com alguém, e aquele contrato tem que gerar lucro para os dois. E ela vai sempre procurar aquele empregado que está disposto a trabalhar por menos, e por aí vai. Então, você trabalha para uma empresa que presta serviço para outra. Nós temos já a terceirização da terceirização, trabalha para uma empresa que é contratada por outra que presta serviço para outra. Terceirização da terceirização. Então, isso tudo tira de ti essa identidade, tira de ti essa segurança de continuar trabalhando ali. Está entendendo? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo para onde eu quero levar essa conversa, para onde eu quero levar essa aula? Essa ideia de nós partirmos de fazer uma análise não só do ambiente de trabalho, mas do ambiente do trabalho dentro desse todo chamado sociedade. Vocês estão compreendendo isso? Eu estou falando aqui grego, estou falando algo que fugiu da nossa discussão. Me digam aí, por favor, no chat, ou então me digam no áudio aí. Fale. Entendendo, professor. Tranquilo, está entendendo, né? Sim. Certo. Então, é isso. Eu quero terminar a aula com essa ideia, né? Trabalhada com vocês, que a empresa que vocês vão gerenciar, a empresa que vocês vão trabalhar, ela não está solta no mundo. Ela não está solta no mundo. A empresa, para onde você vai prestar serviço, ela está dentro de uma realidade. E essa realidade hoje é essa sociedade líquida. Gente, presta atenção nos casamentos. Os casamentos não são mais sólidos. As pessoas hoje se separam. Bateu a química, não bateu a química, separar. E os filhos? Antigamente a gente falava, e os filhos? Aí vem uma psicóloga e diz assim, alguém da mídia diz, você vai deixar a sua felicidade de lado por causa dos seus filhos? Tem gente que ainda dá esses conselhos. Você vai deixar de ser feliz por causa dos seus filhos? Né? Então, procure sua felicidade. Certo? Eu não estou aqui dizendo que você tem que ficar num casamento infeliz só por causa dos filhos. Estou falando que, antigamente, as pessoas eram mais apegadas ao casamento, às instituições. Não, tudo é líquido, tudo se dissolve. Olha, por exemplo, essa aula que nós estamos tendo hoje. Olha essa aula. Professor, você está criticando sua aula. Não, mas olha o jeito que nós estamos tendo aula. Eu estou falando da minha casa, vocês estão nas suas casas, e eu só preciso me arrumar daqui para cima. Eu posso estar de chinelo, de short. Vocês podem estar do jeito que vocês quiserem. Vocês estão a maioria está com a câmera desligada, tranquilo.
Então, olha a sociedade na qual nós estamos vivendo, que permite nós sermos tranquilos, soltos e tudo mais. Então, essa liquidez, esse fato de ser líquido, faz com que nós não nos apeguemos mais a princípios, a regras, que são de suma importância para ser feliz. De suma importância ser feliz profissionalmente, que eu estou falando. Tá bom? Então, é muito importante nós observarmos que essa síndrome, hoje, ela está abalando as estruturas, as pessoas estão adoecendo no trabalho, não por conta apenas do trabalho. Antigamente era assim. A pessoa trabalhava num emprego ruim e ela adoecia porque ela odiava o chefe, ela não gostava de fazer o que ela fazia. Hoje, isso ficou em segundo plano. As pessoas adoecem porque elas se veem num lugar que não tem segurança alguma. Ela pode ser trocada a qualquer momento. A qualquer momento ela pode ser trocada por outro mais novo, mais empolgado, e por aí vai. Então, isso traz uma insegurança tremenda e é perigoso para a nossa saúde mental. Orientação profissional, né? A psicologia organizacional, ela tem essa ideia de orientar profissionalmente uma pessoa, de dizer para ela se ela está insatisfeita e o que é que ela tem que procurar para satisfazer as suas necessidades, né? Automotivação trata-se da capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade, pelos aborrecimentos, dificilmente conseguiremos nos concentrar na tarefa que estamos realizando. Então, se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho. Então, essa questão da automotivação, esse conceito veio de uma ideia que ninguém motiva ninguém. Você não é capaz de motivar outra pessoa. Aquela pessoa precisa procurar formas de motivar-se, procurar formas de encontrar motivação. Por exemplo, eu sempre tenho um exercício comigo, eu sempre oriento as pessoas que fazem parte, isso funciona bastante. Quem já foi aqui, de vocês, quem já visitou o CI, que é o Centro de Reabilitação ali, que fica de frente à Virgínia Rosa? Eu estou fazendo uma pergunta retórica. Vocês podem responder ou não. Mas o CI, ele trata em grupo as pessoas. Por que ele adotou essa metodologia de tratamento em grupo? Porque, olhando o problema do outro, você vê que o seu problema ele não é tão grande assim. Então, olhando o problema do outro, você consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro e olhar para o seu problema não mais como o maior problema do mundo. Eu tenho um filho autista e ele passou um tempo no CI. E eu, sentado ali esperando ele ser atendido, ali olhando o celular, esperando ele voltar da sala, quando chegou uma senhora com a perna amputada. E geralmente quando chega alguém assim, é porque ele vai para ali para fazer uma reabilitação, para poder usar uma prótese, né? Para poder andar um dia. E ela estava na cadeira de roda, ela tinha recentemente feito aquele procedimento, ela estava muito triste, cabisbaixa, e não há nenhuma palavra que alguém com as duas pernas entenda. Não há nenhuma palavra naquele momento que alguém com as duas pernas diga melhor para ela do que alguém com uma perna. Alguém com uma perna, ou sem as duas, tem uma palavra para ela, se quiser falar. Porque ele está sentindo a dor dela. Ele já sentiu a dor dela. Ele consegue se colocar no lugar dela. Olha a questão da pirâmide. Quando eu consigo andar naquela pirâmide, gente, e consigo me colocar em cada lugar daquela pirâmide, eu entendo melhor o meu lugar na empresa, entendo melhor os anseios daqueles funcionários que estão ali. Deixa eu voltar para a senhora que estava lá no CI. E eu parei de olhar no celular e fiquei olhando para ela. E fiquei muito triste também, porque uma senhora já perto da idade da minha mãe, ter no final da vida uma perna amputada. Meu Deus, quanto sofrimento. Chegou um rapaz com a perna amputada e a outra queimada, quase que completamente queimada. E ele chegou perto dela, segurou no ombro dela, pegou no ombro dela que estava na cadeira de roda, né? E quando ele se aproximou dela, eu quase que peço para ouvir lá o que ele estava falando para ela, né? E eu fiquei com o ouvido apurado,
E ele disse assim para ela, olha, força, força que a senhora vai conseguir. Porque eu, há 2 anos, sofri um acidente de moto e eu perdi a minha perna. A senhora está amputada no joelho. E eu fui amputado perto da minha virilha. Eu quase perco meus rins por causa disso, que a amputação foi muito em cima. Eu fiquei a noite inteira debaixo da moto pegando fogo, a moto apagou, porque estava chovendo, apagou, e eu fiquei a noite inteira ali, até que o resgate chegou já no início da manhã, me resgatou, eu praticamente morto, porque uma perna minha foi amputada, teve que ser amputada aqui em cima, e a outra queimou que colou. Imagina só. Queimou, colou como, professor? A panturrilha dele colou na coxa. A perna dobrou e colou. E ele estava completamente queimada. E ele dizendo para ela, e eu, depois de amputado, eu ficava lá em casa pensando, meu Deus, a única perna que eu tenho está colada. Como é que eu vou andar? E o médico não quis amputar, e disse que poderia ter jeito. E ele disse que todo dia fazia um esforço. E ele contando isso para ela, e ela parou de olhar para baixo e começou a olhar para ele. E ele disse que fazia um esforço para descolar, e o médico disse, não, mas é só com cirurgia. Ele disse que até que aos poucos foi tentando fazer aquele esforço, até que um dia ele voltou ao médico e estava um pouco rasgado. O médico disse, mas rapaz, por que você fez isso, doutor? Porque eu quero abrir isso aqui. O médico fez a cirurgia, terminou de fazer. Resumindo, hoje ele anda com a prótese, com a perna queimada e a outra prótese, e ele é feliz da vida, porque ele disse que consegue andar para todo lugar e anda de moto, continua andando de moto, anda para todo lugar e consegue fazer as entregas dele com independência e autonomia. Quando ele terminou de falar, vocês precisavam ver o olho daquela mulher brilhando. Vocês precisavam ver o que aquela mulher tinha visto. Ela tinha visto outra coisa. Professor, ele conseguiu motivar essa mulher? Sim. Mas ele conseguiu não motivar com palavras vazias, tipo, você consegue, você pode, tudo que você quer, você consegue. Essas palavras, você tendo fé em Deus, tudo dá certo. Mas para quem acabou de perder uma perna, ela é uma palavra vazia. Você precisa demonstrar como é que ela consegue. E ele conseguiu demonstrar. Professor, o que isso tem a ver com a administração? É que a administração, muitas vezes, é você se colocar no lugar do outro. Ter empatia de se colocar no lugar do outro e sentir a dor dele, para você poder trabalhar a motivação dele, que está dentro dele. A motivação daquela mulher estava dentro dela. Ele conseguiu resgatar a motivação que estava dentro dela. Isso se chama automotivação. E é assim que a psicologia trabalha esses pontos de motivação, por exemplo. A avaliação de desempenho, também ela trabalha. E, por último, a segurança no trabalho, ou a segurança do trabalho. Professor, por que você terminou aqui? Porque percebam que, quando eu falo de psicologia, eu não estou falando apenas de cabeça, eu estou falando de cabeça e corpo. Então, a segurança do trabalho, ela trabalha a segurança do meu corpo para que eu não venha ter problemas psicológicos, emocionais, por causa de algo que aconteceu ao meu corpo. O que aconteceu com essa mulher, eu falei agora há pouco, aconteceu na perna dela, mas afetou a sua cabeça, afetou a sua motivação e afetou a sua qualidade de vida. Então, cuidamos bem do nosso corpo para que a mente também vá bem. Corpo são, mente sã. Alguma pergunta? Algum comentário a fazer? Faltam 2 minutinhos, não? 9 horas em ponto, consegui aqui chegar no objetivo de terminar essa aula no momento estipulado. Agradeço a participação de vocês, obrigado, Elizabeth. Agradeço a participação de todos. Eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem a fazer, qualquer comentário que vocês tiverem a fazer, eu estou aqui para responder. Me digam se vocês têm algo a comentar. Se não, a gente pode finalizar a aula. Lembrando aqui, enquanto vocês digitem alguma coisa que quiser digitar, lembrando que, não sei se já está na plataforma, pedi a Leila para colocar hoje de tarde. Ela disse que ia colocar, talvez ela precise fazer algumas mudanças lá. Mas
Se não está, vai estar o material da disciplina, um material em PDF, que vocês, olhando, lendo esse material, junto com a explicação que eu dei aqui, vocês conseguem responder as 2 avaliações de boa, rapidinho, tranquilamente. Então, vai estar o material, as 2 avaliações. Esses slides que eu usei, eles estarão lá também na plataforma, tudo à disposição de vocês. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Silene. Obrigado a vocês pelo carinho, viu? E a Samara também, Josélia, Elizabeth. Então, obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo através do e-mail ou entre em contato com o pessoal da faculdade, que assim como eles mandaram para vocês os links, vocês também terão acesso ao meu WhatsApp, se quiserem. Eu não estou no grupo, mas vocês vão ter acesso a todas as informações. É só perguntar a Artenise, a Leila. Qualquer dúvida que tiverem na avaliação, pode mandar um áudio para mim, que eu responderei tranquilamente, viu? No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Vocês estão despachados para jantar, eu também vou jantar. E tenham uma boa noite. Deus esteja com todos. Até mais. Boa noite, boa noite.